de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. O julgamento porque vou para o Pai, de modo que já não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, amém, irmãos. Irmãos, hoje a gente já se prepara com essa liturgia já para o próximo domingo, que vai ser a grande solenidade da ascensão, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Completou-se assim 40 dias, e depois mais 10 dias, o grande Pentecostes do nosso Deus. Então o Senhor já começa a nos dar já os caminhos todinhos para esse grande momento da grande liturgia. Mas aqui, vamos trazer para nós, para você, para mim, para nós hoje. A primeira leitura nos Atos dos Apóstolos, Paulo já convertido, Paulo cheio do Espírito Santo, ele falava pregando Jesus, e os filipenses, no primeiro momento, depois se tornaram amigos de Jesus, de Paulo. Paulo estava com Silas, e lá em Filipenses mandaram prendê-lo. Bateram nele, bateram nos dois, e depois de bater muito, pediu para prender. Colocaram numa prisão, com dois vigias ali, para ficar de olho nele, porque já tiveram uma experiência com Pedro, né? De estar preso, e depois de noite eles conseguirem sair. Então já fica dois aí, cárcere, fica vigiando, e olha, não deixa, não durma. Pois é, foi isso que eles fizeram. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, a gente precisa discernir isso. Ele estava junto com Silas, e lá perto da meia-noite, eles começaram a louvar a Deus, hinos, cânticos a Deus, como nós fizemos aqui. Só que veja, eles estavam movidos no Espírito. E quando eles começaram a cantar, começou a haver um terremoto, de modo que as grades, as portas da cadeia estouraram, junto com aquele terremoto. Foi uma loucura, imagina a cena, né? E naquele momento o cárcere, o homem estava lá desesperado, porque foi dado ordem para eles. E o homem falou: meu Deus, depois de tudo isso aqui, os dois fugiram, e agora tentou se matar. Aí tem um discernimento.
De repente Paulo grita, vai falar, vai dizer, estamos aqui. Aliás, a palavra é até melhor. Paulo gritou com voz forte, não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Irmãos, aqui já é um presságio para o hoje da sua vida, para a minha, e até para os nossos irmãos lá no sul do país, em Porto Alegre, que agora só ficou com o nome Porto Alegre, né? Um porto muito triste nesse momento, por todos os acontecimentos. O que está acontecendo com a gente? Nós fomos batizados também. Só que na hora que vem essas tormentas, como já talvez já veio na sua, como nós oramos aqui, o que acontece? Em alguns casos bate um desespero tão grande na gente, que a gente tem vontade de fazer uma besteira. Lembra da palavra de hoje, Zacarias capítulo 4? E a gente acaba agindo pela força, pela violência. E isso traduzindo significa, a gente entra em desespero. E a gente acaba tomando decisões por nós. E caímos numa depressão. E temos vontade de desistir. Imagina os irmãos lá agora como exemplo, né? Abatidos psicologicamente. Foi horrível, realmente foi horrível o que aconteceu. A gente viu pelas redes sociais os tsunamis da vida, que nos assustou tanto. E a gente nunca imaginou que o tamanho, ali é um lugar muito grande, pode ser considerado o tamanho de um país. Foi engolido por uma tsunami de água também. Foi uma coisa horrorosa. Aqui no Brasil. Mas veja, aí vem aquela questão. Numa hora de um desespero nosso, meu, seu, a gente tem vontade de gritar, de sumir, ou até muitos têm a vontade de tirar a própria vida, suicídio, como esse homem aqui. Mas veja, o que o Senhor disse lá no capítulo 4 em Zacarias, Ele repete também, de uma certa maneira, nessa leitura primeira, nos Atos dos Apóstolos. Não pela violência, mas pelo meu Espírito. E o Espírito é esse que vai dizer, nós estamos aqui, não te faça mal algum. Não tome essa atitude mais. Não faça isso, meu irmão. Nós estamos, quem está aqui? O Espírito Santo, Cristo, ele ainda fala no plural, nós estamos com você. Salmo 38, ele fala que foi aquela música, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, se estou no abismo, tu estás lá, se estou passando por um momento bom, tu estás lá também. Então veja, aqui Paulo está situado numa circunstância assim, ele está cheio do Espírito, mas veja, mesmo cheio do Espírito, ele passa pelas cadeias da vida. Só que quando nós oramos no Espírito, ou cantamos no Espírito, nós hoje mais rezamos no Espírito, mas cantamos também. Mas veja, quem se deixa conduzir, também vai haver um terremoto no mundo espiritual. No mundo espiritual há um terremoto, onde as cadeias se quebram. É o que nós estamos celebrando aqui, irmãos, aqui na Lapa, aqui nesta paróquia, mais exatamente, todas as terças-feiras, fazendo um exercício de cantar louvores a Deus, ou fazer oráculos de poder de libertação. E olha que orações fizemos juntos, a ponto do Espírito, no mundo espiritual, que haja um terremoto, e há um terremoto. Vocês não têm ideia o que significa, o que antecede uma missa de terça-feira, na vida de todos nós aqui, vocês não têm ideia, porque
as forças malignas, os espíritos maus espalhados pelos ares, eles sabem que aqui nós vamos anunciar o quê? Que o Senhor Jesus está aqui e Ele impera. Não faças mal para a tua vida, porque estamos aqui. É um grito de Deus. Todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras. E o inimigo, ele é tão cruel, mas ele não é mais do que Deus, que ele pega os nossos soldados, como pegou o Douglas, que pegou essa doença aí, como é que chama do mosquitinho aí, do mosquitão? Dengue. Uns voltaram, ele ficou já mais de 20 dias derrubado, porque ele é boca de Deus aqui, junto com o Padre. Mas o diabo bate. Por que bate? Porque tem um terremoto que acontece aqui. Em cada oração que nós proclamamos no nome santo e no sangue de Jesus, não é brincadeira, é tomar posse mesmo. Na hora que você, a senhora, o Senhor, aí junto com o Padre disse: eu proclamo no nome de Jesus a vitória na minha família. Olha isso. Mesmo que não seja no meu tempo, Cristo já venceu. Olha isso. O que está vendo nesta hora? Está vendo um terremoto espiritual, uma luta espiritual. Por isso que não é fácil rezar assim. Dá desânimo, no primeiro momento dá um desânimo na hora que o Padre puxa a oração. A gente não consegue nem cantar. Mas é assim mesmo, isso daí já é esperado, isso daí nós já sabemos o que significa orar no Espírito. Vai mexer, vai acontecer um terremoto. E atenção, lembra o que acontece no Espírito? O Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele está além do tempo. Se ele está além do tempo, ele está além do meu tempo. Então quando a gente proclama, Cristo já venceu. Na minha vida, no meu organismo físico e na vida dos meus, como já venceu na vida do Douglas. Os nossos olhos no tempo, nós estamos dentro do tempo, pode ser que não veja. O que importa? O que importa é que no mundo espiritual, nesse terremoto da oração, na luta nós já declaramos, pelo sangue vencedor de Cristo sobre o demônio e os seus demônios, o diabo e os seus demônios, nós declaramos: mesmo que tenha pego a minha casa, mesmo que chegou no meu quintal, Jesus já venceu. Não sei se vocês estão lembrados, nos dias que antecederam a Páscoa, as leituras todinhas da liturgia da nossa Igreja Católica, nós meditamos exaustivamente o horror da teimosia do povo judeu, que perderam a sua própria identidade. Vocês estão lembrados disso? Perderam a identidade deles. Veja, Deus tinha dado um templo para eles. Deus tinha dado uma terra para eles. Vocês estão lembrados disso? Pois esse povo, devagarinho foi virando as costas para Deus, e começou a adorar os ídolos do mundão aqui. E Deus foi enviando profetas de tempo em tempo, para avisar, lembra-te da aliança que fizemos. Não faças pacto com nada, e com ninguém desta terra. Nós tivemos uma aliança, eu sou o único Senhor, não há outro. E avisa por um profeta, o que aconteceu? Os profetas disseram o quê? Povo de Deus, vocês têm uma aliança com aquele que é um único Senhor. Muda de vida, porque senão o Senhor, Ele vai entregar vocês nas mãos dos assírios, dos babilônios, etc.
O povo ouviu? Não. O que aconteceu? O povo se dividiu, ficou um lado para o norte, outro lado foi morar no sul. Já começou as besteiras aí. O povo que era unido se dividiu. Aí acabaram com o povo lá do norte. Vieram os assírios e destruíram todos eles. Acabou com eles. E Deus fala para o povo do sul: vistes o que aconteceu com os teus irmãos lá no norte? Eles viraram as costas para mim. Não estou dizendo que o nosso povo do sul virou as costas para Deus. Não é isso que o Paulo está dizendo. Eu estou dizendo uma outra coisa. Bota a barba de molho para que não aconteça a mesma coisa com vocês do sul. Pois não é que eles viraram as costas para Deus também? E o que aconteceu? Foi quando Deus então permitiu os babilônios ir até lá no sul. E acabou, olha, acabou com o templo dos judeus. Acabou, exterminou. Acabou com o templo lá do norte, destruiu o templo do sul. E o que aconteceu com aquele povo? Ficou disperso, tanto do norte, dispersou pelo mundo afora. Acabou. Irmãos, e agora nós estamos vivendo esse tempo nosso hoje, como a nova Israel, a igreja de Cristo Jesus, e o Senhor vem nos dando um recado. Ele também fez uma nova aliança conosco, pelo sangue de Cristo Jesus. E que sangue é esse? Que venceu a morte. Venceu a morte, venceu. E agora ele mostrou como é que venceu a morte. O diabo não tem poder sobre ele. E nós falamos, sim, o diabo não tem poder contra Deus. Sim, se o diabo não tem poder contra Deus, o diabo só vai ter poder contra você, se você permitir. Porque Jesus te deu o espírito vencedor para você. Então é claro que a gente está tão acostumado a não lutar na oração, que quando nos vem qualquer coisa a gente cai, mas cai, que não tem forças nem de levantar. Por isso que a gente faz esses levantes oracionais aqui. Lembra de Paulo? O Senhor está nos lembrando que quem vive, quem tem essa experiência oracional, na hora que ora no Espírito, que Espírito? O Espírito Santo que Ele lhe deu, você tem, mesmo que você não ore em línguas, não tem problema. Mas você viu a música? A música, ela já é uma oração no Espírito. Jesus, Jesus, Jesus. O Espírito já está aí, ó. Esse nome fere todas as trevas. Há um terremoto nessa hora. E veja, esse Espírito, ele age de tal maneira que já começa a acontecer uma modificação na vida da gente. Repito, não é no nosso tempo, pode ser que já seja. Quantas vezes em orações aqui, em 3 meses que eu estou aqui, já vieram me procurar, falar: padre, eu cheguei naquela igreja com uma depressão tremenda, e foi através dessas missas e essas orações aqui, padre, eu estou liberta, nunca mais eu tive aquilo. Não é por mérito meu, é porque aquela pessoa, ela entrou nesse cântico do Espírito, ela usou, no sangue de Jesus eu proclamo, eu já estou curada, mesmo que os meus olhos não vejam. Veja, isso aí é uma luta, isso é um terremoto para Satanás. Porque eu não sei se vocês sabem, dentro da psicologia, tudo aquilo que nos aconteceu de ruim, nós guardamos e ficamos com uma mágoa profunda ou um horror. E aí vem a fantasia sobre aquilo que é ruim, onde a gente fica ruminando aquilo que é negativo na nossa vida. Aí a gente não dorme direito, aí a gente começa a ter problemas de saúde estomacal, intestinal, dores de cabeça, e nós começamos a ficar maus. Por quê?
porque o meu subconsciente está cheio dessa negatividade. E aí o que acontece? É aí que tem a obra de Satanás. Aonde ele entra? Para que você fique ruminando, para que você fique se negativizando, dizendo: viu o que lhe aconteceu? Olha, é tudo ruim mesmo na tua vida, não tem jeito, é melhor você desistir, parte para outra. Veja, é uma palavra motivadora ao contrário. É isso que, somente isso que Satanás sabe fazer. E a gente vai caindo, e aí, quando você começa a fazer ou um cântico no nome de Jesus, ou uma oração, claro que no primeiro momento vai dar bocejo na boca, abrir a boca, vai dar vontade de sair da igreja. Por quê? Porque eu estou tão ali, naquele canto sujo, amarrado, que Satanás me acostumou a viver daquele jeito, que na hora que vem o Cristo, na hora que vem o Espírito Santo, mas isso chega no primeiro momento a aborrecer a gente. É natural. Glória a Deus que isso é natural. Por isso às vezes vem até uma vontade estranha de sair da igreja. Quantos tem? Eu já tive muitas vezes vontade de sair. Na hora de um clamor oracional, aquilo parece que me irritava. Mas o diabo faz isso mesmo. Mas não é que ele faz, ele já fez isso com você. E a gente está tão acostumado a viver nesse mundão que ele botou dentro da gente, que quando vem o hino, começa a haver um terremoto, a gente tem vontade até de se matar, de ir embora. Mas aí o Senhor vem e diz: não faças mal para contra ti, estamos aqui. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, sim, claro que estamos. Eu acredito verdadeiramente, até por aquilo que diz a palavra, como revelação de orações, não somente eu, mas muitos padres, aquele povo que o próprio Instituto Reza, a Canção Nova e tantos outros, bispos, padres que falam: nós já estamos vivendo o fim. Por isso, o que está acontecendo já era esperado numa profecia. Então nós vamos passar, vamos passar ainda por outras coisas. Por isso, orai, não reze pela força. Aliás, não pela força, nem pela violência, mas no Espírito. E aqui a gente faz esse exercício continuamente. Enquanto Deus permitir, estaremos aqui. Clamar no nome santo de Jesus. Vem, Espírito Santo. Eu renuncio o medo, eu renuncio o passado, lugares onde eu fui, aquilo que eu fui na ignorância ou não, eu renuncio agora diante do meu Senhor. Senhor, eu quero voltar, cura-me. Vem, Espírito. Veja, é uma constância. Eu creio, eu renuncio diante, no nome santo do meu Senhor Jesus, no sangue de Cristo, eu ordeno: sai agora da minha vida todo sentimento de derrota. Tem que renunciar. Isso é orar. Orar no Espírito é isso. É tomar posse da ousadia, da vitória do Senhor sobre a morte. O que é a morte? Pensamento negativo. O que é a morte? Desespero. O que é a morte? Brigas, mágoa, tristeza, revolta. Repito, medo de tudo. Renuncia, isso é morte. Como? No Espírito. Temos que ter essa ousadia, irmãos católicos. Não é brincadeira. Por isso que o padre já faz esse momento primeiro. É fácil? Não, não é fácil. Porque a gente chega muito machucado. E na hora que vem o banho da regeneração, dá vontade de sair correndo. Mas o Espírito pega, Ele revela, e Ele faz a obra. Então você pode dizer, aí entra a fé.
Cristo já venceu na minha vida. Por quê? Porque Ele venceu. Se eu estou com tristeza, a tristeza vem de quem? De Satanás. Satanás foi vencido ou não foi vencido por Jesus? Foi. Então você tem o Espírito de Cristo vencedor. Tem ou não tem? Tenho. Então já anuncia. Cristo já venceu sobre a vida da minha família, sobre a minha saúde. O que significa isso? Que você vai ficar bom dessa sua saúde? Não, não é isso que o padre está falando. Eu quero dizer o seguinte: mesmo se eu perder a minha saúde, Cristo já venceu na minha vida. Olha o que Paulo disse na carta dele, aos Romanos capítulo 8, veja lá. Quem me separará da verdade, do Espírito do meu Senhor? A doença? A espada? Os tsunamis? A fome? As perseguições? Nada. Ele vai falar nada. E como é que Paulo morreu, hein? Vamos lembrar como é que foi a morte de Paulo? Martírio, né? Sangue. Como é que foi? Foi degolado. Então quando você diz, Cristo já venceu na minha vida, não significa que no quadro deste mundo, que aos meus olhos humanos, sempre eu vou ver o livramento e a coisa acontecendo do jeito que eu quero. Não! No mundo, lembra do terremoto? No mundo espiritual há um terremoto. Por quê? Porque a sua alma, toda ela depositada no Espírito, ela se levanta e diz: mesmo com a perseguição nos meus filhos, mesmo com essa doença que chegou, mesmo com esse negócio que aconteceu na minha vida e vem acontecendo, Cristo já venceu. A sua alma se levantou nessa hora. Então veja, a sua alma, ela sai do abismo. O problema, irmãos, não é o corpo, é a alma cair. Quando é que um homem e uma mulher, ele vai buscar o suicídio? Não é porque o corpo dele está ferido, é porque a alma dele desfaleceu. E quando você ora no Espírito, o que acontece? Primeiro, a tua alma se levanta. Pode acontecer que automaticamente o seu corpo se levantará também. Mas mesmo que ele não se levante, eu já posso até entregar a minha vida a Deus em paz, pela certeza de fé que Deus já venceu na minha vida. Falo tanto nas homilias aqui. Aquela passagem que eu gosto tanto na minha vida, não sei, eu acho que um dia se eu morrer, quando eu morrer não, um dia quando eu morrer, no dia da minha morte, eu gostaria que colocasse aquela passagem do Antigo Testamento, da intercessão de Abraão com os 3 anjos, que é Deus ali. Se lá encontrares 50 justos, destruirá a cidade inteira por causa de 50 justos que tivesse, caso lá tiver. Vocês lembram qual a resposta de Deus? É uma catequese brilhante. Deus fala: se lá eu encontrar 50 justos, por causa dos 50 justos, olha, isso aqui é demais, é de matar, mas no sentido bonito. Por causa dos justos, dos amigos de Deus, eu não destruirei aquela cidade. Aí vai diminuindo, né? O que o Espírito está dizendo ali para nós hoje? Se você, que é justo, que é amigo, que não vai pela força nem pela violência, vai no Espírito, é amigo de Deus. Veja, não te chamo servo, te chamo amigo, porque eu me revelo para você. O que acontece? Por causa da sua fé, mesmo que você não veja, Deus garante para você, por causa da sua fé, eu terei misericórdia de todos aqueles que você está trazendo aqui, por causa de você. Então às vezes a gente vê pessoas rezando pela família de um filho, um pai, um irmão, que nunca muda de vida, mas porque ele é amigo de Deus, ele morre dizendo: mas eu já sei e convicto que o meu filho, ou meu marido, ou seja, o meu irmão,
que ainda vive nas drogas, Deus já é vitorioso na vida dele. Por causa desta pessoa, por causa dessa alma, Deus confere a graça, por causa dela. Às vezes o outro não é nem merecedor, mas por causa do amigo de Deus, Deus escuta. Então, irmãos, é esse Deus que nós estamos revisando aqui. Repito, não é pela força, não use a carne, não vai na hora do desespero, como o padre anunciou ali, vários cortes, lugares onde eu passei, por ignorância ou não, eu fui buscar adivinhações, eu fui procurar o ocultismo, para me dar resposta, para eu ouvir aquilo, o morto que foi embora, foi por ignorância, foi. E o que o padre falou ali? Senhor, eu renuncio todos estes gestos, lugares, coisas que eu vesti, o que eu comi, o que me levaram, eu renuncio agora diante do teu altar, porque eu fiz isso no desespero, na carne, na força. Eu fui até lá porque eu estava morrendo de medo. Não, é no Espírito que eu entrego toda a minha vida daqui para frente, do meu Senhor Jesus, rezando, cantando, louvando ou rezando, não importa, mas não desanime. Repito, não tenta achar aqui um Deus milagreiro que vai fazer a sua vontade, não, é no Espírito dele, é no Espírito Santo que você vai rezar. Senhor, eu não sei o que tu tens para mim, mas creio que é vitória. Eu não sei o que vai acontecer com meu filho, eu não sei, eu só sei de uma coisa: tu já vencestes na vida do meu filho, eu creio no teu poder, tu não morrestes em vão, o teu sangue foi derramado pela vida do meu filho. Então, anuncie em oração: Deus já venceu na vida do meu filho, convicta. Mas ele morreu, padre. Não morreu. Ele pode não viver mais nesse mundo, mas Deus teve misericórdia da tua afirmação de fé. A alma desse rapaz foi levada por Nossa Senhora no céu, por tua causa de fé. O dia que a gente aprender isso, o catolicismo está salvo. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é no Espírito. Por isso que a gente cisca, sabe o que é ciscar? Lugares por aí, faz um milagre aqui. Não, não é pela carne, não é pela força dos cavalos. Sabe o que é a força do cavalo? Você, do seu jeito. É no Espírito de Cristo em mim. Faça-se, Senhor, mas dai-me forças para ficar. Ele dá, você não precisa nem pedir. Se Ele tira, Ele te dá a graça do Espírito. Se Ele permite, Ele te dá a graça de suportar. Se Ele te deixa viúva, Ele te dá a graça da viuvez em Cristo, a certeza da fé. Se você não tem mais saúde, Ele te dá graça mesmo do teu corpo fraco, caído, de você sentir a presença dEle. É isso que significa salva-me. Isso significa vitória. Vitória do meu Senhor. Entenda o que é a vitória de Deus na sua vida. Não é do jeito que você queria, mas é uma fé que vem do Espírito que te condiciona essa verdade. Eu creio na salvação de Deus sobre a vida da minha família hoje. Portanto, eu mando embora tudo aquilo que veio de Satanás.
tristeza, medo, desarranjo, tudo aquilo que desune, eu renuncio, porque Jesus já venceu na minha família. E não é historinha não, Ele venceu, mas você precisa assumir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Senão você está fazendo pela força sua. Eu me esforço tanto, padre, eu rezo tanto. Cuidado, até a sua oração pode vir só brotar de você. Porque tem uma oração que a gente faz assim, ó: Senhor, eu lhe peço, o Senhor vai curar minha mãe. Eu acredito que o Senhor vai curar minha mãe, eu acredito, o Senhor já curou tanta gente, o Senhor vai curar minha mãezinha, ela é tão boa, e o Senhor é tão bom, eu sei, cura, 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 cura. Isso é você. E você pode se decepcionar com uma falsa maneira de rezar. Essa não é a oração, meu irmão, minha irmã. A oração no Espírito é outra. É outra. Senhor, eu estou com meu coração aflito, sim. A minha mãe está muito doente. Tu podes, se quiser, mudar toda essa situação. Mas, Senhor, Tu sabes para que ela está doente agora. Tu sabes para que eu estou passando com isso com a minha mãe. Realiza o Teu querer. Olha, faça-se. Manda o Teu Espírito, porque eu sei que mesmo com a doença da minha mãe, a Tua vitória já é proclamada na minha casa. Realiza o Teu querer. Dai-me força. Realiza Senhor, o Teu querer é a vitória, não é? Então eu já glorifico o Teu nome. Pronto, essa é a oração do leproso. Senhor, se queres, eu sei que o Senhor pode me curar. Se queres, pronto. Agora, quando você fala, Senhor, eu sei que o Senhor vai curar, porque o Senhor é bom, isso é você, isso veio da força, isso veio da violência da tua carne. Não, é no Espírito. A missão de Deus só vai acontecer se for no Espírito. Se não for no Espírito, é na violência, e ela te joga no chão. Por isso que muita gente abandonou a fé. E o diabo, ele é tão sórdido, que ele pega aquilo que você não consegue na verdade de Deus, porque você não quer escutar a verdade de Deus. Aí ele pega como marionete você e leva em outras casas espirituais por aí, e diz assim: aqui, o que você pede, Deus vai lhe confiar. Aí você fala: encontrei. E você sabe que o diabo tem poder também. Nós não temos o mesmo poder do diabo. O diabo tem o poder até de curar, de enriquecer um homem e uma mulher. Ele tem, irmãos. Ele é um espírito que é maior do que nós que somos humanos. Mesmo que a gente tenha fé em Deus, o diabo tem a capacidade de curar uma pessoa ali na hora, para você ver e falar: poxa, foi assim que eu rezei. Então eu estava rezando errado lá na igreja católica. Quer dizer, a igreja católica é uma mentira. Aqui está Deus. E o diabo mostra os espetáculos dele. Só que da mesma maneira que ele dá, o que ele faz? Ele tira. A destruição é quase completa na vida de tantos irmãos nossos enganados nesses lugares, irmãos. Não. Senhor, eu quero o Teu Espírito vivendo em mim. A Tua vontade é que deve acontecer, não a minha. Veja, pela teimosia da gente querer fazer do nosso jeito, o diabo te iludibria fazendo as magias dele, por um tempo. Depois ele puxa para você ser decaído igualzinho a ele. Ele quer te destruir. Ele não gosta de você, ele tem ódio de você. É na igreja que Cristo fundou que o Espírito Santo vem de Cristo pelos sacramentos. Não há outro lugar. A salvação só vem de Cristo Jesus. Não tem outro. Vocês estão entendendo? Então lute, com vontade ou sem vontade. Em nome de Jesus, eu sou mais do que um vencedor. Amém? É isso, irmãos. Amanhã vou ficar aqui um tempo para atender confissões, desde
da 1h da tarde até por volta das 5h da tarde, estarei confessando. Claro, só vou dar uma paradinha para celebrar as 2 missas. Confissão, elas são rápidas. Muitos aqui precisam se confessar. Não digo que vem amanhã, vai procurar às vezes no outro, porque às vezes o pai está sozinho aqui, eu não dou conta de tanta gente. Mas se não for pecado tão grave, espera um pouco, depois vem. Mas vá procurar uma igreja para se confessar. Não brinca. Os tempos estão sendo cada vez mais difíceis. E só vai ficar em pé quem viver no Espírito de Deus. Só, não é profecia não, é um óbvio da fé. Só vai aguentar quem rezar no Espírito. Quem não rezar no Espírito vai ser levado pelas águas, vai ficar boiando, que nem nossos irmãos muitas vezes ficaram lá embaixo. Terminemos com uma musiquinha. Já chegou a hora, né, que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em Em verdade. espírito e em verdade. Muito bem, glória a Deus. Esse é o tempo. Em espírito, Só escuta a música. em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver a te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, vai lá. Em verdade, em verdade, te adoramos, diga. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Por isso estamos aqui. Vai lá. Em espírito, Em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos, nós te entregamos o nosso viver. Hoje aqui, Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, Onde flui o Espírito Santo, não é? Amém, irmãos? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos assentar, preparemos-nos para comungar o corpo santo do nosso Deus.
pão e vinho.